Essa é a segunda parte, amém? Vamos ler aqui novamente, Ezequiel 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Observe aqui que ele está dizendo, estava no meio das pedras afogueadas, né? No meio das pedras andava. É o versículo 14. No meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, no meio das pedras afogueadas. O que é essas pedras afogueadas? São pedras preciosas. São as pedras preciosas que está dizendo aqui no versículo 13. Nessas pedras afogueadas, ele andava no meio delas. Amém? E um detalhe muito importante. No versículo 14, a partir A. Tu eras querubim ungido para proteger. Então, esse Satanás, ele era um querubim ungido. E qual era a função pela qual ele foi ungido? Para proteger. Para proteger. E quando nós lemos, né, que ele era um querubim que foi criado para proteger, mas para proteger o quê? Se nós voltarmos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 24, está escrito assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos aqui Deus, após a queda do homem, o Senhor lança o homem fora e coloca o quê? Querubins, né? Essa hierarquia de anjos, querubins para proteger o caminho da árvore da vida, né? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins é uma classe, né? Uma hierarquia de anjos, né? Muito elevada nos céus, e existe várias hierarquias de anjo, e cada um tem a sua função dentro do reino. Então eu vejo que, eu observo ali que quando ele fala que tu eras querubim ungido para uma finalidade, qual é a finalidade? Proteger. E eu vejo aqui quando o homem cai, o Senhor coloca querubins aqui, né? Certamente anjo da mesma classe desse anjo querubim que já tinha caído aqui, que foi criado para proteger. Então eu tenho essa visão dentro desse tema, amém? E que ele andava no meio das pedras, né, afogueada, ele estava no meio delas. E como nós lemos anteriormente, né, o jardim do Éden, ele era repleto de ouro, né? Nós temos ali duas pedras preciosas, o ouro e a pedra sardônica. Lá no Ezequiel 28 nós já temos mais uma ampliação, mais um acréscimo de mais pedras. E eu entendo ali que aquelas pedras era que existia dentro do Éden, né? E Satanás, né, ele estava ali com este propósito de proteger, de guardar a obra de Deus, pois nós compreendemos pela palavra de Deus que quando Deus ele criou a terra, Deus já tinha criado o seu reino, né? E quando Deus está criando a terra, ele já está criando a terra no capítulo 1 de Gênesis, ali profetizando em figura na própria criação, né? Profetizando a corrupção da humanidade, a queda da humanidade, a vinda de Jesus Cristo, o dilúvio, né? Uma série de coisas que haveria de acontecer a partir do capítulo 3 de Gênesis em diante, né? Então Deus ele criou todas as coisas ali a partir de Gênesis capítulo 1, já profetizando e anunciando tudo o que aconteceu, né? E que vem acontecendo na humanidade, e a vinda do seu Filho e a regeneração de todas as coisas. Ou seja, Deus já criou o mundo sabendo da sua queda. Isso é a presciência de Deus. Talvez você vai dizer assim, mas como que pode? Se Deus criou o homem para viver eternamente, como vivia antes, porque Deus colocou a árvore da vida e colocou também a árvore da ciência do bem e do mal? É muito importante esse tipo de pergunta, pois nós vemos que no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? E no versículo 17 está escrito, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia que dela comer certamente morrerá. Então, se Deus criou o homem, né, para viver eternamente, por que que o Senhor colocou a árvore da ciência do bem e do mal? Deveria ter deixado só a árvore da vida, né, que ali ele se alimentava, né, como a gente vê nas Escrituras. Isso é importante, essa pergunta. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, né, na sua grandeza, Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E apesar do homem ser inocente dentro do Jardim do Éden, no período da inocência, Deus não criou o homem, né, como uma máquina que fosse obrigado, né, talvez contra a sua própria vontade, a fazer da vontade de Deus. Mas Deus deu ao homem escolhas. Uma vez que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus conhece o que é certo e o que é errado, né, Deus ele faz escolhas. Deus também, ele deu ao homem esse poder de escolher, esse poder de escolher. Então nós vemos que aqui o homem, ele já é provado, a sua fé já é provada desde o Éden, né? Porque isso é uma provação da fé. Foi dado o mandamento: de tudo vocês podem comer e se alimentar, da árvore da vida, tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal, isso você não pode, né, se alimentar, tocar, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerá. Amém? Então nós vemos aí o homem já desde o princípio, né, sendo forjado e criado, né, e ensinado a viver pela fé, né? Então o homem, ele podia fazer escolha. Por isso Deus coloca ali a árvore da vida, e não somente a árvore da vida, mas também a árvore da ciência do bem e do mal. E ali, como eu creio, como eu vejo aqui dentro das Escrituras, os anjos, né, que foram criados, que são filhos de Deus, mas que são criaturas, Deus criou para um propósito, né? Para um propósito. E qual é o propósito pelo qual Deus criou os anjos? Vamos ver aqui. Vamos para Hebreus capítulo 1, o versículo 13 e 14, está escrito assim: e ao qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Verso 14 é o ponto que eu quero chegar. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus criou os anjos com um propósito, uma finalidade. Qual é o propósito e a finalidade? Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles são mensageiros, né? Eles são... Em toda a Bíblia você vai ver Deus se manifestando através dos seus anjos, né? Os anjos, eles que cuidam daquilo que Deus criou, eles são mensageiros, como nós vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 22, eles atuando como mensageiro. Apocalipse 22, versículo 8 e 9 está escrito: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Verso 9, e disse-me: olha, não faça tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo aqui atuando como mensageiro, ele está mostrando uma parte da visão de Apocalipse. Nós vemos aqui, principalmente no livro de Apocalipse, os anjos em operação, né, as 7 trombetas. Nós vemos aqui os anjos aqui se preparando para tocar as trombetas, as 7 pragas. Então você vê aqui o trabalhar dos anjos. Vocês vão ver em toda a Bíblia os anjos trabalhando. Então Deus criou eles para um propósito: servir a humanidade, servir o homem, aqueles que iam herdar a salvação. Então nós vemos que se Deus criou no princípio, criou a terra, antes Deus criou o seu reino, porque Deus, antes que houvesse dia, ele é, como está escrito em 43, versículo 13, de profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? Que dia? O dia deste mundo, quando Deus começou a criar. Ele criou
em Gênesis capítulo 1 ali, no versículo 14, o luminar maior, o luminar menor é existido para governar o dia e a noite, né, e para iluminar a terra. Então Deus subsiste antes que houvesse esse mundo. Então, se Deus está criando a terra, né, já sabendo da sua queda, né, e Ele cria os anjos para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então eu creio assim que Deus, né, na sua onisciência, onipresença, onipotência, que é o poder de Deus, onipresença que está em todo lugar, onisciência é que sabe o futuro, todas as coisas. Então é que nós já temos a Bíblia, né, e ela não se cumpriu na sua totalidade, mas nós já temos, né, aqui se cumprindo passo a passo, tempo a tempo, nas nações, né, aquilo que já está prescrito há muitos anos atrás. Por isso que a profecia, é o que vai se cumprir no futuro, e Deus, na sua presciência, Ele aponta o futuro acontecimento de toda a nação, do mundo inteiro, né, através da sua palavra, através da sua glória. Amém? Então, eu tenho essa visão. Eu quero ler algo aqui muito profundo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, de 1 Pedro, a partir do versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19: mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Verso 20 é o ponto que eu quero chegar. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, já existia a cruz de Cristo. O Evangelho do Senhor é o plano de Deus antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não tinha nem começado a formar o mundo, a criar em Gênesis capítulo 1. Né? Aqui Pedro está escrevendo que já existia a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, e que só foi anunciado nos últimos dias, né, como aconteceu desde a cruz de Cristo. Então, quando Deus está criando em Gênesis capítulo 1, né, o Senhor já está criando, sabendo de tudo que vai acontecer na trajetória da queda do homem, a trajetória do homem, a vinda do seu filho e a regeneração de todas as coisas. Né? E nós vemos ali em prefigura Deus anunciando a queda do homem e a corrupção do mundo, a vinda de Jesus, né, e a restauração de todas as coisas. Nós vamos continuar esse estudo, amém?